Olá, como é que vocês estão? Mais uma aula de música online. Queridos alunos do primeiro ano, hoje a gente vai estudar com maior profundidade, com mais detalhe, sobre os sons forte e fraco. Todo som pode ser forte, pode ser fraco. Mas temos que entender que quando fala de som forte, tem três elementos, três características que a gente tem que lembrar. A gente tem que lembrar do intensidade, volume e altura. Lembra das características do som? Consequentemente, vai ter o timbre, que é a cor do som, né? Pode ser agudo e pode ser grave. Mas quando se fala de som forte e som fraco, essas quatro características já estão no som. Mas as três principais que são necessárias a gente perceber se o som é fraco ou forte são volume, altura e intensidade. E o que é intensidade? Me lembra? Intensidade é a força. Se eu toco uma bateria com as baquetas, eu estou fazendo força sobre o tambor, sobre o prato, sobre o carrilhão, sobre todo o conjunto daquele instrumento da bateria que está ali. A força que eu aplico na baqueta para o instrumento é que vai determinar a intensidade. Se eu estou batendo fraquinho, com certeza o som vai ser fraco. Agora, se eu bato forte, o som vai ser forte. A intensidade, a força que eu aplico no instrumento é que vai determinar a sua altura. E o que é altura? A altura, a gente tem que lembrar que é a frequência do som. É onde o som está, se agudo, se médio, se grave. Tio, e o que é volume? Volume é a quantidade de som que eu escuto, que eu percebo. Por exemplo, tio está com esse violãozinho aqui. Eu vou fazer uma força nos meus dedos nas cordas do violão. Eu estou aqui no som médio. Vou fazer pouca força. Eu estou no som fraco. Vou fazer muita força. Então eu estou com a intensidade forte. Observe que no instrumento eu pude demonstrar os três elementos de distância de frequência. Aqui, ó. Depende da força que eu aplico nos meus dedos. Para cada instrumento há uma particularidade. No caso do violão, do violino, o violino eu preciso do arco. Quanto mais força eu colocar no arco, o som vai ter uma frequência, uma altura, uma quantidade de som no ar maior. Então, o volume é a quantidade de som no ar. A altura é aonde está a sua frequência, se média, se grave e se aguda, que aí revela o seu timbre, que é a cor do som. Lembrando que o timbre é a cor do som, grave ou agudo, certo? E a intensidade é a força, para se perceber os sons fortes e fracos. Quando a gente pensa nisso, eu vou dar um exemplo. A voz humana, para ela sair, ela precisa do ar que vem dos pulmões, passa pela traqueia, vibra nas laringes, nas pregas vocais e sai o som pela boca. Ora, se tu falar baixo, vocês não vão entender quase nada. Se tu começar a falar um pouco médio,
vocês vão começar a entender. Se o tio começar a falar alto, aí vocês vão entender. Então, a força que eu aplico na minha voz vem do ar dos pulmões. E o ato de falar é extremamente natural. É involuntário. Você fala sem precisar de fazer. Para cantar já é diferente. Eu preciso que meu pulmão esteja com bastante ar para que eu possa sustentar as notas. Então, depende da voz. Isso para a voz humana. E o instrumento de sopro também precisa do ar. Trompete, clarinete, oboé, corneta, fagote, tuba, trombone, flauta. Todos esses instrumentos dependem da quantidade de ar que eu armazeno no pulmão e a força que eu aplico no sopro. Aí a intensidade pode ser forte ou pode ser fraca. Outro exemplo para ficar mais claro ainda, que já começou com ele, que foi o instrumento de percussão, a bateria, que depende da força dos meus braços ou da minha mão. Então está claro que para se perceber o som fraco ou forte, eu percebo por causa da altura, da intensidade e do volume que tem este som. Nos ambientes que a gente vive, na escola, em casa, na rua, nós percebemos todo tipo de som. A gente percebe som fraco e percebe som forte. Para perceber, depende do corpo sonoro. E o que é corpo sonoro? O que é o corpo sonoro? É os instrumentos musicais, é os fenômenos da natureza, é a gente. Eu não estou falando? O meu corpo é sonoro, tem som. A minha voz está chegando até vocês através desse vídeo, porque o som está propagando em ondas e chegando ao seu ouvido. E você escuta a intensidade, o volume e a altura. Certo? Um trovão, bum, o raio, a gente escuta. E aí são percebidos se ele é forte e se ele é fraco. O som em si. Só que temos um elemento importante que a gente tem que entender. A gente está falando do som fraco e som forte. E como é que a gente percebe? Pelos três elementos principais: volume, intensidade e altura. Consequentemente, quando a gente escuta, a gente percebe a cor do som. Se o timbre dela é agudo ou grave. Mas nisto, eu quero lembrar você. Tio sempre fala nas aulas que todo instrumento grande produz som grave e todo instrumento pequeno produz som agudo. Revela o seu timbre. Só que qualquer instrumento, qualquer objeto pode emitir um som fraco ou forte. Não vamos confundir porque o instrumento é grande, aí o som dele vai ser forte. Nada disso. O tímpano que depende da baqueta, eu posso tocar devagarzinho, suave, então o som vai ser fraco. Mas eu posso acelerar, o som vai ser forte. Então esse mesmo instrumento emite som fraco e forte. Certo? A flauta, por exemplo, ela é pequena, ela também emite sons fracos e fortes. Não confunda som grave, som forte. Não. Eu posso emitir uma nota grave, fraca. Certo? A voz está bem grave, está fraca, mas eu posso emitir essa mesma nota forte. Perceba a diferença do que é som forte e fraco, e o som pode ser agudo ou grave. Tanto o som agudo como o som grave pode dizer nota forte e nota fraca.
Instrumento grande produz o timbre grave. Instrumento pequeno produz o timbre agudo. Mas esse mesmo instrumento produz notas fortes e fracas. É preciso que a gente tenha isso em mente. Só para a gente terminar e recapitular. A aula de hoje foi sobre sons fortes e fracos. Que para perceber, eu percebo por causa da sua altura, por causa da sua intensidade e o seu volume. A altura é a frequência do som onde ele está, se médio, agudo e grave, pela força, intensidade e pelo seu volume, a quantidade grave. E tanto o som grave como o som agudo podem emitir notas fortes e fracas. Certo, queridos amores? Esta foi a aula de hoje. Estudem, dê uma lidinha na apostila e tudo estará perfeitamente na ponta da orelha? Não, na ponta do juízo. Beijo do tio e até a próxima.